Você já ouviu falar sobre o tempo da restauração de todas as coisas na Palavra de Deus? Caso você não tenha escutado falar sobre esse assunto ainda, eu quero que você fique nesse vídeo até o final, que vai ser muito importante para a sua vida prática, espiritual, para o seu estudo da Palavra de Deus, conhecer sobre o que a Palavra diz sobre o tempo da restauração de todas as coisas. Isso vai te dar endereço para vários vídeos do canal, para vários pontos da Palavra de Deus, que quando você for ler, você vai ler de maneira diferente e vai poder compreender o que está lendo. Eu separei aqui 3 textos dentro do livro de Atos dos Apóstolos, para nós meditarmos nesse assunto. São 3 pontos de restauração dentro do livro de Atos, que envolve a restauração de fato de todas as coisas. E são pontos interessantes. Vamos lá, vamos começar com Atos 3, do 19 ao 21. Essa daqui é a segunda pregação do apóstolo Pedro, registrada no livro de Atos, e olha só o que ele vai falar. Que interessante esse assunto. E fica mais interessante ainda para quem conhece as duas casas de Israel. Diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e envie Ele a Cristo, que já vos foi designado Jesus, ao qual, aqui começa, é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas. Essa é a frase-chave. A segunda frase-chave, né? Ao qual é necessário que o céu receba até o tempo da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. O que o apóstolo Pedro quer dizer aqui com o tempo da restauração de todas as coisas? O que tem na mente dele? Vamos ver o que tem na mente dele e o que ainda não tinha na mente dele quando ele pregou isso inspirado pelo Espírito Santo. Agora, o que Pedro tinha na mente quando ele citou esse texto? Porque ele falou, como Deus disse por boca dos seus profetas. Pedro tinha na mente a restauração da terra, a restauração do reino de Israel, a restauração de todas as coisas. Esse todas as coisas, ainda que Pedro não conhecia muito bem aqui nesse ponto, ainda teria implícito aqui a restauração da própria palavra de Deus. Porque a palavra de Deus haveria de ser corrompida, de ser negada. Falsos mestres, falsos apóstolos iriam se levantar e iriam envergonhar a palavra de Deus, como você vê hoje. Aqui nesse ponto, Pedro não sabia dessas coisas, nem das duas casas de Israel. Mas quando ele escreve as suas cartas, ele já sabia de tudo isso e fala de tudo isso na sua primeira carta e na sua segunda carta. É muito interessante isso. Por que Pedro não conhecia a restauração das duas casas de Israel, os gentios entrando por intermédio da casa de Israel? Porque aqui ele não pregava para os gentios. Pode ver que em Atos 4, ele vai usar o mesmo texto que Paulo usa para os gentios, mas Pedro usa para os judeus. Pedro tinha na mente que qualquer gentil que fosse se achegar ao Senhor, ele tinha que entrar por intermédio da primeira aliança. Isso é o que Pedro tinha na mente. Senão ele pregaria a palavra para os gentios. E Deus precisou de fazer um trabalho com ele e com Cornélio. Pode ver, Atos 2, 3 e 4, até o capítulo 10, prova isso que eu estou falando. Se Pedro soubesse que os gentios iriam entrar por intermédio da casa de Israel, fazendo parte da nova aliança, sem precisar passar pela primeira, ele pregaria a palavra para os gentios. Mas Deus precisou levantar Paulo para ensinar isso para Pedro e para todos. Essa é a prova. Então, ainda que as duas casas de Israel têm que ser restauradas junto com todas as coisas, Pedro não sabia disso aqui nesse ponto. É o primeiro ponto que é interessante você saber disso. Agora, um outro ponto interessante no livro de Atos está em Atos 1. É só a gente voltar um pouquinho para contextualizar o livro. Atos 1, a partir do verso 6, presta atenção. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? O reino a Israel? Jesus respondeu: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Aqui o Senhor Jesus já pregou para eles as 3 festas que faltavam, embora eles não sabiam. Ele morreu na Páscoa, era os asmos, né? Ressuscitou nas primícias,
E aqui faltava o Pentecoste. Ele ia acender os céus e no dia 50 ele iria derramar o Pentecoste. Em cima de cada data aconteceu um tempo, um ato profético. Algo que iria fazer nascer a igreja. Em cima de cada data. Na Páscoa, nos Ázimos, nas Primícias e no Pentecoste. Mas depois o livro de Atos dos Apóstolos não relata mais nada sobre mês 7 dia 1, mês 7 dia 10, mês 7 dia 15, porque não aconteceu nada. Isso está relatado nos profetas. Mas o Senhor Jesus já está pregando para eles aqui. Vocês receberão poder, Pentecoste, e sereis minhas testemunhas. Testemunhas têm que tocar trombeta. Como Deus falou para Ezequiel, eu te coloquei como atalaia sobre a casa de Israel e você vai anunciar para eles tudo que eu falar para vocês. E Deus faz um trocadilho lá em Ezequiel 33, se eu não me engano. Ele faz um trocadilho entre trombeta e a voz de Ezequiel. O atalaia tem que tocar a trombeta e o povo que não ouvir a voz da trombeta, a espada vai vir sobre eles, vai pegar a vida deles, eles vão morrer nos seus próprios pecados. Se você tocar a trombeta, você está livre do sangue deles. Mas se você não tocar a trombeta e a espada vier e tomar alguma vida dentro do povo, cada um morre pela sua iniquidade, porque ninguém vai morrer à toa, né? Mas eu vou cobrar o sangue dessa pessoa de você, porque você não tocou trombeta. Entendeu? E tem um monte de textos que falam de trombetas, né? Como os irmãos já sabem. Então, eles vão receber o poder, vão ser as testemunhas e vão ter que pregar a palavra, começando por Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Aí entraria o apóstolo Paulo, para que a palavra chegasse até os confins da terra. Agora nós vamos entrar no terceiro ponto e aqui finaliza o vídeo. Atos 15, do 13 ao 18, vai ter mais um ponto de restauração e aqui prova que nós fazemos parte da casa de Israel. Prova sem sombra de dúvida, sem deixar uma ponta solta. É um atalho para que as pessoas conheçam as duas casas de Israel. Vamos lá. Aqui em Atos 15 estava tendo grande contenda entre Paulo e seus cooperadores e os fariseus que aceitaram a fé, dizendo que os gentios tinham que guardar a lei de Moisés para ser salvo. Então houve um grande concílio em Jerusalém e lá estavam Pedro, Tiago, João, Paulo, são os nomes que estão relatados aqui, né? Primeiro falou Pedro, primeiro falou Paulo, expondo para eles como Deus tinha feito grandes coisas entre os gentios, não por intermédio da lei de Moisés. E depois Pedro entra e confirma a pregação. E aí, enquanto Paulo falava e depois Pedro falava, o Espírito Santo ministrou algo muito importante no coração de Tiago. Tiago é Jacó. Jacó lembra das 12 tribos, né? E ali Tiago pregou algo incrível. Olha só, verso 13. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras. O que ele iria falar era muito importante, por isso que ele fala isso. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Confere com isto as palavras dos profetas, como está escrito. Olha a base, os profetas. Vamos confirmar alguma coisa? O Novo Testamento é importante, os apóstolos são importantes, mas eles têm uma base, os profetas. E olha só, o que ele citou. Cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando das suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz todas essas coisas conhecidas desde os séculos. Tiago citou uma porção que está em Amós, e quando você vai no livro de Amós, você vai entender o que tinha na mente de Tiago aqui. Porque lá em Atos 2, 3, 4, até o 10, ninguém conhecia o mistério das duas casas. Mas aqui, Tiago já conhecia. Porque tinha Paulo. Paulo já estava pregando os mistérios. É Atos 15. A primeira pregação de Paulo registrada está em Atos 13. Então aqui eles já conheciam o mistério, ou estavam conhecendo. Mas Tiago provou que ele já conhecia, porque ele não citaria Amós, por acaso, aqui. Primeiro, o que é tabernáculo caído de Davi? Não é só a casa de Judá. Tabernáculo caído de Davi é um mistério no Antigo Testamento. Isso é o tabernáculo de Davi que caiu. Quando o tabernáculo caiu, é a divisão do reino. Caiu pelas mãos de Salomão. Então você tem que compreender aí
o que é o tabernáculo de Davi, qual que é a queda, para você compreender qual que é a restauração. E quando o Tiago fala da restauração, ele coloca os gentios dentro do tabernáculo de Davi. Porque se os gentios não estiverem dentro do tabernáculo de Davi, os gentios então vão ser possuídos por Israel. Nós vamos ser servos de Israel. Não tem como você fugir, nem para a esquerda e nem para a direita. Não importa se você é um pastor pré-tribulacionista, não importa se você ignora essa mensagem para defender o arrebatamento secreto, porque muitos pastores ignoram para defender o arrebatamento secreto, mas por esse texto aqui não tem por onde fugir. Ou você aceita que os gentios fazem parte do tabernáculo caído de Davi para possuir as nações, ou você aceita que você é as nações e você vai ser possuído pelo reino de Israel. Vai ser servo de Israel. Aqui é checkmate do Espírito Santo. A prova disso está não somente nessas palavras, mas no texto que Tiago citou. Vamos olhar para o texto, está em Amós. Amós 9, do 9 ao 15. Olha quanta profundidade tem aqui. Porque eis que eu darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode o trigo no crivo, sem que caia um só grão na terra. Olha só. Toda essa simbologia aqui já fala de grande tribulação, de arrebatamento, fala até do formato da terra. É só você entender como que se separava o joio do trigo, a palha do trigo, e aí você vai compreender o arrebatamento. E aqui mencionou a casa de Israel. E os gentios têm que estar aqui no arrebatamento. Está falando do arrebatamento aqui. É que eu não quero parar para explicar os detalhes aqui, mas quem me acompanha no canal já sabe a figura dessa figura aqui, né? E por que o Senhor quis falar de arrebatamento, de separar aqui o trigo da palha? Por quê? Verso 10. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, os quais dizem: o mal não nos alcançará, nem nos encontrará. Verso 11. Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, e levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade, apontou para o tempo de Davi, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz todas essas coisas. Quando a Escritura diz, vou levantar o tabernáculo caído de Davi, está falando que vai unificar as 12 tribos novamente, como diz muitos profetas. Vai restaurar as 12 tribos, para que elas possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo nome do Senhor. Se você acha que a igreja é uma coisa e Israel é outra, então você não vai poder fazer parte desse tabernáculo caído de Davi, então você vai ser possuído, vai ser servo. É isso que o texto está falando. Acontece que o Senhor abriu uma oportunidade para os gentios entrarem no reino, isso a gente vê nas cartas de Paulo, mas o que a gente não vê é que Paulo está mostrando o tempo todo que nós entramos por intermédio da casa de Israel, não por carne nem por sangue, por fé no Senhor Jesus, mas fazendo parte das 10 tribos, que vão ser restauradas espiritualmente, nada literal, espiritualmente. E foi isso daqui que Tiago mencionou lá. O que tem na mente de Tiago? Que os judeus estavam sendo restaurados como o tabernáculo caído de Davi para possuir as nações? Se é isso, então você vai ser servo de Israel. Agora, se não é isso que Tiago tem na mente, o que ele tem na mente é que os gentios estavam sendo chamados, os gentios que têm o nome do Senhor, estavam sendo chamados para fazer parte desse tabernáculo e possuir todas as outras nações, e possuir Edom, para se cumprir a palavra que está lá no livro da lei. O maior servirá ao menor. Isso é restauração de todas as coisas. Pode ver, no próprio livro de Atos, o Espírito Santo mostrou isso. Restauração lá em Atos 1, restauração em Atos 3, restauração em Atos 15, para que nós tivéssemos uma mensagem secreta para ser revelada dentro do livro de Atos. Então nós fazemos parte do tabernáculo caído de Davi, nós que temos o nome do Senhor, para que nós não sejamos servos de Israel, mas com Israel nós possuamos as nações, vamos possuir elas. Isso vai se cumprir no milênio, tá bom? É isso que eu queria falar para os irmãos. Queria que vocês comentassem aí o que vocês entenderam, compartilhassem o vídeo. Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus. Deus abençoe a todos.